Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, 10h02, vamos começar a nossa roda de conversa por aqui nessa manhã de sábado e agradecer a presença e a honra de ter aqui o nosso querido deputado federal Vermelho, que a partir de agora faz um bate-papo tranquilo, ele que sempre gentilmente, né, Paulo, atende o nosso convite. Exatamente, Moacir. Neuci Cogueto Vermelho, do Partido Liberal, PL, foi eleito aí para seu segundo mandato com um pouco mais de 70 mil votos, com 18.500 votos aqui em Foz do Iguaçu, ou seja, votos recebidos por eleitores iguaçuenses, e, assim como no primeiro mandato, o parlamentar tem o objetivo de representar principalmente as regiões oeste, sudoeste e noroeste do nosso estado do Paraná. Dentro da proposta do Marco Zero aqui de debater, conversar com os deputados federais, a gente recebe hoje o Vermelho aí, que encontrou um espaço na sua corrida agenda, ele que percorre muitos municípios, para fazer um balanço e falar um pouco do seu mandato aqui conosco. Então vamos, sem mais delongas, né? Vamos recebê-lo. Bom dia, deputado federal Vermelho. É um prazer, Moacir já fez as honras da casa. A gente agradece muito a gentileza de participar mais uma vez desse programa. Bom dia, Paulo. Eu primeiro peço desculpa a você, porque agora ouvindo você falar na Rádio Clube aqui, eu lembrei que você já me entrevistou a vez passada, não foi? Isso, no processo eleitoral, acho que nós conversamos aqui, né? Juntamente com o Moacir, agora eu estou lembrando assim, com a sua dicção, a sua fala, me lembrei. Legal. Bom dia, um prazer mais uma vez estar com você, estar com o nosso amigo Moacir, que está com a barba bem aparadinha. Para receber. A vez passada ele estava um pouquinho mais... Estava um pouco mais selvagem a minha barba. É, selvagem, agora está mais moderno. A idade tá não permite urbano, mais. Não está mais nas cavernas. É, exatamente. Está bonito, parabéns. Boa lembrança, deputado, boa lembrança. Saudar o meu amigo Palmar, Alexandre, saudar a Glau. A Clau, né? Um prazer estar aqui na Clube, sempre, como eu falei, um nível bom, elevado de entrevistas, onde me acompanha o meu chefe de gabinete, Sérgio Leonel Beltrame, que todos conhecem essa figura em Foz do Iguaçu, que tem feito um trabalho maravilhoso em Foz do Iguaçu, desde quando foi gestor do Grupo Rafaim de Transporte Urbano, desde quando foi vereador, desde quando teve sua participação importante no cenário de deputado federal, no cenário de candidaturas a prefeito. Então representa muito e eu me sinto feliz em estar aqui com o Beltrame, cuidando do meu gabinete aqui de Foz do Iguaçu e da região do extremo oeste do Paraná, juntamente com o Cassiano, que é uma figura conhecida também, um lutador que corre os municípios do oeste do Paraná, claro, coroado pelo Darlo e pelo pessoal, assim como vocês da imprensa, que fazem com que a nossa notícia, o nosso trabalho, a nossa informação chegue nos lares, como chega através da Rádio Clube aqui, muito bem conceituada na fronteira e na nossa querida Foz do Iguaçu. A gente agradece, deputado. Vermelho, em fevereiro, o senhor, quando assumiu o segundo mandato, disse que começava um novo mandato, um novo momento, né, diferentemente do primeiro mandato, e anunciou manter um diálogo aberto para votar no Congresso Nacional aquilo que era importante para o Brasil. Transcorrido esses meses iniciais, já é possível fazer um balanço dessa relação da atuação parlamentar do Vermelho com o governo federal? Como está esse diálogo no Congresso Nacional? Com certeza, Paulo, uma pergunta muito pertinente e você vai ver que ela tem um histórico um pouco para trás, desde o mandato aqui em Foz do Iguaçu com o prefeito Chico Brasileiro. A gente já esteve em trincheiras juntos, já esteve em trincheiras opostas. Independentemente disso, a gente continuou as tratativas, a conversa institucional, a boa relação com o prefeito, com os vereadores de Foz do Iguaçu, porque acima de nós, mandatos eletivos, acima de nós políticos está a população. Então, continuei mantendo esse trabalho aqui em Foz do Iguaçu, mesmo estando com o Paulo McDonald na eleição passada, perdemos a eleição para o Chico Brasileiro, e eu continuei trabalhando por Foz do Iguaçu, trazendo recursos, benefícios, porque a população sabe que ela precisa ser assistida e atendida, independentemente de lá estar o Chico, estar o Beltrame, estar o Paulo McDonald, estar o Vermelho. O importante é que a população seja atendida. No governo do estado já é uma relação um pouco mais estreita, porque a gente também já esteve com o governador Ratinho Júnior quando eu era do PSD, temos uma construção importante, trabalhamos bastante na sua primeira eleição, na segunda também, agora com o Matheus também, deputado estadual de Foz do Iguaçu e da região, fazendo parte da base de apoio do governo Ratinho Júnior, e tem um canal aberto, isso tem trazido muitos benefícios também para os municípios do oeste, sudoeste e noroeste do Paraná. Não poderia ser diferente também no cenário nacional. Por quê? Porque o deputado Vermelho sempre foi um deputado municipalista,
Um deputado que trabalha com resultados para os municípios. Por que isso? Porque as pessoas vivem no município, então nós temos que trabalhar em função deles. Aqui é que estão os problemas. Aqui é que tem que se atacar a causa. Independentemente de lá estar Lula ou Bolsonaro, nós temos a nossa parte como mandato, como deputado federal eleito pela população de Foz do Iguaçu e do Paraná, e lá vamos exercer esse mandato. Sem ao menos comprometer a nossa independência partidária, porque eu sou do partido PL, que é do presidente Bolsonaro. E claro, eu não entro bastante direto nessa parte da ideologia partidária, nem da extrema esquerda, nem da extrema direita. Eu estou navegando mais numa questão de centro, de meio. Procurando, claro, com isso, Paulo, respondendo a tua pergunta, votar aquilo que é importante para o Brasil. Algumas votações até fui criticado, porque as pessoas não me entenderam. Mas eu penso assim, nós estamos em um momento, um ano se passou. Estamos em um avião lotado, todos nós estamos nesse avião. Nós temos que conduzir esse avião, fazer com que ele decole, voe e tenha um pouso tranquilo. Porque se o avião cair, morre todo mundo. Eu tenho dito isso para os companheiros. Gente, nós temos que votar algumas reformas, temos que votar alguns projetos importantes. Não importa se ele começou lá no governo Bolsonaro ou se ele veio agora do governo Lula. Atrás dessa briga política, essa discussão eleitoral do voto, que vai acontecer daqui 3 anos novamente, nós temos que tocar o Brasil. Temos que fazer o país andar. Então, como deputado, eu tenho votado com a consciência tranquila. Tenho votado bem com a reforma tributária. Nós falamos nela desde quando eu era prefeito, bem jovem, ainda lá no sudoeste do Paraná, em Salto do Lontra. Discutimos a reforma tributária. Ela começou no governo Bolsonaro, em 2019. Não conseguiu ser pautada. Foi votada agora. Teve alguns desencontros com alguns deputados do PL. Mas quando você tem de 27, 25 governadores favoráveis à reforma, quando você tem 5.478 municípios favoráveis à reforma através da Confederação Nacional dos Municípios, quando você tem o agro favorável à reforma, todo o setor da indústria, do comércio, meu Deus, será que nós estamos errados? Não temos que modernizar o sistema tributário desse país? Aqui do outro lado da ponta é simplificado, no Paraguai, na Argentina, com o IVA. De 188 países, 174, 175 trabalham com a reforma, com o IVA, com o imposto único, inclusive. Nós estamos criando aqui 2 sistemas de imposto. E claro, importante, o conselho gestor, formado pelos deputados, em Brasília, que vai cuidar da reforma e da adaptação dela, através da lei complementar. Os prefeitos e o governador vão cuidar da questão do ISS e do ICMS aqui no estado. Não é verdade que o IPTU vai para Brasília, é mentira, tudo é fake. Pois é, hoje se conversa muita fake news, né, deputado? Você pode dar um esclarecimento sobre isso daí? Exatamente, a gente sofre muito por isso. Pô, mas como é que se vota uma reforma que até o IPTU vai para Brasília? Não é verdade. Não vai IPTU, o IPTU do município vai ser unificado agora. Vai ser unificado o ISSQN e o ICMS, que fica também no estado. Brasília vai só o tributo federal, que vai simplificar em um tributo. E depois de lá vai ter a nossa gestão, dos deputados, dos senadores. Não é o governo federal, não é o presidente que está lá hoje ou amanhã que vai mexer ou trabalhar na questão da reforma. Aí você me pergunta, Zé, é boa? Eu pergunto para você, você é o padeiro, o lanchonete da esquina, o prestador de serviço, que fatura até 400 mil reais por ano? Não muda nada. Não muda nada. O agro, que produz até 3 milhões e 800 mil reais por ano, não muda nada. Quantos produtores em Foz do Iguaçu produzem mais de 3 milhões e 800 mil reais por ano? Poucos. A cesta básica, 0 de imposto. Quer dizer, nós temos que aceitar a modernização das coisas, da tributação. Agora, o advogado que não paga nada de imposto e fatura 2 milhões, 5 milhões, 3 milhões, ele vai pagar. Porque hoje ele não paga quase nada. Agora, você que é um pequeno empreendedor e está no Simples, não muda nada, permanece no Simples. Você que tem o teu comércio pequenininho, não muda nada. Você que fatura até 400 mil reais em qualquer atividade por ano, não muda nada. Mas como é que vai ser então? Vai pagar mais imposto a grande indústria, o grande produtor, o grande comércio, o grande empresário, e que vai pagar com felicidade. Por quê? Porque ele não vai precisar mais de ter 30 contadores para cuidar da parafernália tributária que é no Brasil hoje. Ora, são 160, 170 impostos e tributos que tem que cuidar. Muito investimento estrangeiro não vem para cá. Diz, como é que vocês conseguem viver aqui? Tem que ter um contador para cada coisa. É uma loucura. Então, essas propostas, a gente votou e vai votar. A questão do orçamento, o Brasil tem que andar. Não dá para parar.
tem que andar para frente, olhar para frente, esquece o retrovisor. O passado ficou. Nós estamos vivendo um momento de administração do Brasil. O processo eleitoral é depois. E eu sou da ala direita do presidente Bolsonaro. Nem por isso eu vou deixar de votar aquilo que é importante na convicção nossa, dos meus prefeitos, dos meus vereadores e dos municípios que eu represento. Então não é votar contra por ser contra. Não é assim que se faz. Então, creio que com isso a gente deixa um pouquinho mais claro, tendo a oportunidade de esclarecer para a população, Paulo. Certo. Deputado, o senhor colocou um grande ponto, um grande tema que impacta na vida de todas as pessoas. Eu vou colocar outro que passa também pela discussão em nível federal e que tem muito a ver com a nossa região, que é a revisão do tratado do anexo C da Itaipu Binacional. Como é que os deputados, o senhor e os deputados da região oeste podem atuar e contribuir, principalmente quanto à preocupação que se tem em relação a royalties, distribuição, novas pactuações em relação a esse valor aí que é repassado aos municípios e ao Estado? Veja, é um assunto já praticamente pacificado, né? Entre o governo federal brasileiro e o governo federal paraguaio. A gente não tem participação direta nesse assunto, porque ele é conduzido, né, pela Itaipu Binacional, através do Ministério da Fazenda brasileiro e com a Itaipu paraguaia. Mas eu acredito que permanece inalterado todos esses acordos feitos lá atrás. Alguma coisa está sendo feita em prol do Paraguai, que vendeu uma energia obrigatoriamente num preço menor, que o Brasil teve esse acordo no passado, e que agora o Paraguai exige, então, que seja um valor de mercado normal, já que ele pagou a dívida da parte da usina também, que o Brasil pagou para ele, financiou para ele. Então, com certeza, o Paraguai vai ter um adendo a mais nesse sentido, mas nós teremos a continuidade do trabalho. Basta ver o trabalho que está sendo feito na Itaipu. Aqui na gestão passada foram mais de R$1 bilhão aplicado em Foz do Iguaçu, R$2 bilhões aplicados no estado do Paraná. Agora a Itaipu abriu mais ainda esse leque de apoio aos municípios do Paraná. Como o senhor tem visto isso? É benéfico para o Estado? Eu acho importante, é benéfico, sabe por quê? Eles têm R$1 bilhão, 946 milhões de reais para investir. Então eles estão investindo nas áreas importantes, estruturais, educacionais, de saúde, proteção ambiental, de água, tudo, em todos os municípios do Paraná. Quer dizer, não ficou restrito apenas na questão do oeste dos lindeiros. Claro que os lindeiros têm uma tratativa, Moacir, um pouco diferenciada, porque contribui diretamente com a bacia da formação do lago, do reservatório, aliás. E quem contribui com a formação do lago são outros municípios também. Por exemplo, Pérola contribui. Pérola lá no noroeste. A região do Mato Grosso acima. Então a Itaipu abriu um pouco esse leque, nós temos dado esse suporte a nível de Câmara e de Congresso para que a Itaipu possa então diversificar. Havia uma tendência de que esse recurso fosse a nível nacional. Nós brigamos bastante. Não, nós perdemos terras férteis, nós estamos aqui, a usina é nossa, nós trabalhamos, nós pagamos essa conta. Então vamos permanecer aqui nos municípios do estado do Paraná e esses do Mato Grosso do Sul que contribuem com a bacia. Então o tratado, finalizando a minha resposta, ele está bem encaminhado, conduzido, eu não vejo problema nenhum. Já teve algumas arranhas lá no passado, algumas discussões, mas que o Brasil acabou cedendo também, e esses encontros com a Itaipu paraguaia está sendo bem procedido e bem fundamentado, e não vejo dúvida que nós teremos um bom acordo novamente. Estacionando um pouco a nossa conversa aqui na cidade, duas situações aí que tem a ver diretamente com o município, são propostas suas, são duas bandeiras importantes, inclusive uma delas é a criação da arena multiuso em Foz do Iguaçu, a outra é a legalização dos cassinos turísticos. Qual que é o status de cada uma dessas propostas, deputado Vermelho? Muito bem. Os cassinos nós defendemos bastante, eu acho que nós falamos aqui outra vez, né, Moacir? Sim. Eu fui um membro dos grupos de trabalho, do grupo de trabalho dos cassinos, eram 10 pessoas. Eu participei e lá eu consegui inserir um cassino turístico, porque ficava só cassino resort turístico, ou seja, cassino com hotéis de 1.000, 2.000, 3.000 apartamentos, né? Então a gente procurou, mas espera aí, eu tenho em Foz do Iguaçu uma rede hoteleira muito estruturada e muito grande, a segundo parque hoteleiro do Brasil. Por que é que eu vou trazer mais um cassino turístico, um cassino resort integrado para ter concorrência com mais 2, 3 mil quartos ou apartamentos? Vamos criar uma figura diferenciada para as cidades menores ou estâncias turísticas, assim, como Foz do Iguaçu, Araçá, Minas Gerais, Gramado, próprio Balneário, enfim, fazer um cassino turístico.
e entrosar esse cassino com a rede hoteleira local. Então criamos, tem lá 2 versões, ao menos que o Senado mude, daí se mudar volta para a Câmara, a gente mexe de novo. Nós temos o Cassino Resort integrado, e a rede Hard Rock Café já tem interesse em fazer 4 ou 5 cassinos grandes no Brasil, que terão aí os estados do Nordeste, estados do Norte, Rio de Janeiro, e teremos os cassinos turísticos, que a ideia seria em Foz do Iguaçu, essas cidades menores, onde já tem uma rede formada, de ter o cassino turístico. Pois bem, está no Senado, nós já votamos, na Câmara passou com uma grande maioria de votos, e o Senado está um pouco enrolado também nesse sentido, e não votaram as coisas interessantes. O porquê eu não sei, mas nós vamos descobrir. Essa semana ainda brigamos e cobramos na CPI das Americanas, na CPI dos Jogos Online, nós brigamos sobre isso e convocamos o Pacheco para que ele paute o quanto antes também, porque é um atrativo importante que vai gerar muito emprego e renda para Foz do Iguaçu, para a região oeste e para o Paraná. Nós precisamos desse cassino em Foz do Iguaçu. Então, esse é um ponto que eu defendo e vou defender até o final, porque são importância nesse sentido. Arena Multiuso. Eu estou aqui, inclusive, até anotei o ginásio de esporte e 4 mini ginásios. Estava com 12 milhões de reais, ia colocar mais 10 agora. O prefeito Chico Brasileiro me pediu, eu estou tendo uma tratativa com empresas privadas que querem fazer a empresa Arena Multiuso. O Beltrame participou dessa reunião comigo. Falei, Chico, nós temos que avançar. A gente conseguiu o projeto na Itaipu, o Beltrame tem cuidado disso, inclusive com a Itaipu agora. Já pagaram a primeira parcela para o Fundo Iguaçu do projeto. O projeto está sendo elaborado, deve entregar em breve para a prefeitura. E o prefeito me pediu para esse dinheiro ser transformado em 4 mini ginásios em Foz do Iguaçu. Falei, não tem problema, se você concordar e assinar comigo um protocolo de intenção de que tem a construtora abaixo de Curitiba, outra da iniciativa privada que quer edificar a Arena Multiuso, não tem problema, nós transformamos esse dinheiro em 4 mini ginásios. E o que vamos fazer agora, inclusive hoje marcamos para lançar 2 já, um na Três Lagoas, um na Vila C, Cidade Nova e Porto Meira, e depois outro em Três Lagoas e Morumbi. Então serão 4 novos ginásios, nós já temos o dinheiro para 2, eu vou colocar agora o dinheiro dos outros 2. Também tinha dito ao prefeito que eu poderia colocar mais uma emenda para a Arena, que é uma obra de 60 milhões de reais, ou mais hoje, subiu muito o material. Eu sou membro da Comissão do Orçamento e vou relatar, inclusive, agora ou o Ministério das Cidades ou o Ministério da Agricultura, né? Isso poderia ajudar muito. Inclusive tem uma reunião com o prefeito daqui um pouco, e eu acredito que essas coisas institucionais, como se falou no início do programa, a gente tem que olhar para a cidade, para a região e para o Estado. Não olhar a questão à oposição política ou de que lado você esteve na última eleição. Olhar para frente. Eu estou aqui para defender a Arena Multiuso, seja ela privada ou seja ela pública. Temos a Itaipu que pode fazer uma contribuição importante, como já fez no projeto na gestão passada. Pode fazer agora, se for o caso. Então eu acredito que temos que estar sempre na sentinela do desenvolvimento da cidade, que é um atrativo também importante. Nós estamos para fazer um evento grande aqui em Foz do Iguaçu agora, em fevereiro ou março, trazendo para cá o pessoal do PL Nacional, o próprio Bolsonaro, a Michele. Nós não temos espaço para juntar aí 5, 6 mil pessoas em local fechado, porque a cidade não dispõe desse espaço físico. Deputado, se tem essa necessidade, o senhor já mobilizou aí recursos através das emendas parlamentares, o Fundo Iguaçu está trabalhando no projeto, há uma demanda no setor turístico aí que entende como é importante esse projeto. A prefeitura faz corpo mole em relação a isso, por isso não tem avançado tanto quanto deveria? Olha, poderia ter avançado melhor. Nesse ponto você coloca com bastante propriedade. Eu não queria dar um passo atrás no sentido da obra ser pública. Mas o prefeito diz, não, o pessoal está fazendo a Unimed na cidade, a Unimed fica pronta agora no mês de outubro, vai mudar da cidade lá para o prédio novo, esse pessoal tem interesse, eu estou para ter uma reunião com o Grupo Bajo de Curitiba também, para tratar disso, e vamos buscar então a parceria iniciativa privada. Caso isso não ocorra, a gente volta para o processo, esse ano ou o ano que vem, com a nova gestão, se for o caso, volta para o processo da Arena Multiuso também ser pública, porque nós vamos ter ainda mais 3 anos de mandato. Estamos finalizando o primeiro ano e a gente está lá para poder representar a cidade. Se for o caso, reimplantar novamente a emenda
com o recurso para a gente fazer a obra pública. Fica um pouco na contramão. Se o senhor já está trabalhando por uma questão pública, a prefeitura vir com alguma coisa do privado, né? Eu fiquei até um pouco chateado nesse sentido, porque eu falei, poxa, logo agora que a gente tem o projeto, está tudo prontinho, discutir na CIF, discutir com todos os órgãos da cidade de Foz do Iguaçu, com o trade turístico, discutimos com a rede hoteleira, discutimos tudo isso, avançamos bastante. De repente vem um banho de água fria, isso é um pouco triste para a gente ver. Mas eu não quero desanimar. Vamos aproveitar esse dinheiro, vamos fazer esses 4 mini ginásios então. Vai atender também a população, mas não atende aquela necessidade de ter um espaço físico para receber 8, 7, 10 mil pessoas, para receber grandes eventos turísticos, culturosos, religiosos, cultural, políticos, show, lutas. Enfim, é uma atividade importante que a gente precisa desse espaço numa cidade como Foz do Iguaçu, que cresce assim, num ritmo alucinante. Eu vi agora, inclusive no jornal, mais uma loja duty free aqui, com a marca da La Petisqueira, aqui no Dreams. No Dream, isso. Então, acho que a cada dia tem notícia boa e melhor. Tem o aquário para ser feito, tem um museu novamente em fase de construção, início pelo menos. Temos obras importantes para fazer na cidade e não vamos deixar essa arena ficar esquecida, Moacir. Pode ter certeza, é um desafio meu, um desafio do meu mandato, dos meus companheiros, do nosso povo que precisa disso. Deputado, saúde, tem uma proposta de federalização do Hospital Municipal ganhando corpo na cidade, também entre forças aí políticas em Brasília. O senhor tem acompanhado esse debate? O senhor tem acompanhado o desenvolvimento dessa dívida do Hospital Municipal, em que pé que está? O que o senhor acha desse imbróglio todo e qual que é a solução para sanear e deixar firme o hospital que atende não só Foz do Iguaçu, como também toda a região da nona regional de saúde aqui da região? Quando eu era prefeito em Salto do Lontra, com 22 anos para 23 anos, tinha um médico que também tinha sido prefeito, era o dono do hospital. E eu lembro que eles faziam algumas coisas erradas no hospital. E cobravam do INPS na época, INPS, depois INSS. Na carteirinha. Cobrava do paciente e ainda vinha chorar na prefeitura recurso, e eu achei que muitas coisas estavam erradas. Eu falei, vou desapropriar esse hospital. Vou fazer ele municipal. Aí eu fui para Curitiba, o doutor Euclides Scalco, meu padrinho e deputado federal da minha cidade, ele falou, Maria, ele me chama de Maria, não de Vermelho, você ficou louco. Desapropriar um hospital, pôr para o município, um hospital é um saco sem fundo. Você nunca vai dar conta de tocar um hospital. Eu voltei para casa de Curitiba bem pensando nisso e acabei ouvindo ele e não fiz isso. Veja, hoje, a área da saúde que não estiver nas associações ou nas entidades filantrópicas para administrar ou para tocar estão tendo dificuldade. Até as particulares. Imagina os municipais. Há muitos e muitos prefeitos que querem passar o hospital para uma gestão filantrópica. Porque eles já chegam com uma gestão diferenciada, eles não têm imposto para pagar, eles compram em grandes escalas, compram mais barato um medicamento, material de higiene, de limpeza. Então, esse é o caminho a ser feito. O próprio governador do estado quer agora passar 22 hospitais estaduais para entidades filantrópicas, vai licitar. Pode até um particular entrar, mas a preferência é para filantropia. Aqui em Foz do Iguaçu eu tenho falado bastante com o pessoal, com o prefeito sobre o hospital Padre Germano. É uma dificuldade. No primeiro mandato eu lembro que eu fui com o prefeito em Brasília tentar universalizar esse hospital, passar ele para a União. Não deu certo, é uma tratativa de longo prazo. Depois parou esse projeto, agora retomaram. Conversei com o prefeito, conversei com o Hélio Verra, inclusive, está avançado nesse sentido, mas eu acho que tem aí um longo caminho de 1 ano ou mais ainda para percorrer, para que possa então a Unila assumir o hospital municipal. Temos feito uma tratativa importante também com relação à Costa Cavalcante, com a Itaipu. Tenho apresentado o pessoal da Santa Casa aqui também, de Curitiba. Algumas coisas devem acontecer em breve, mas nós estamos com um problema muito sério no hospital. A prefeitura não consegue ter a gestão límpida, enxuta do hospital. Basta ver a dívida que acumulou nesses longos anos. Tem problema de gestão, tem dificuldade interna, a gente sabe disso. Então eu acho que o que melhor tem que se fazer, ou vai federalizar, ou vai cair na mão de uma entidade filantrópica, que a gente tenha mais estabilidade no atendimento, na população de Foz do Iguaçu e na micro-região do Extremo Oeste, que vem aqui também e usa o nosso hospital
como o Paraguai usa muito também. Tem que se fazer alguma coisa nesse sentido, e você toca num ponto importante aqui, Paulo. É crucial o que nós estamos vivendo hoje. A prefeitura recebe os recursos, não é suficiente, precisa ampliar esse dinheiro a nível federal. A Itaipu não consegue repassar um recurso para custeio para o hospital, apenas para investimento. Investimento não atende a necessidade do hospital, que o problema é custeio, é dinheiro para o dia a dia. Isso está sendo um dilema muito grande para o município, e nós temos que achar uma solução o quanto antes, que senão essa dívida só vai acumular ainda mais. Pedimos atrás, inclusive, ao prefeito que fizesse a possibilidade de uma gestão, de uma filantropia assumir o hospital. Ele me falou que estava esperando uma posição do Ministério Público na época, etc, etc. Enfim, a coisa se arrastou, não aconteceu, e agora então ele está tratando nesse sentido de passar esse hospital para a Unila, que já tem a palavra do governo federal e interesse em assumir o hospital municipal e levar dentro da Unila. Muito embora isso é um processo quase que de médio e longo prazo, vamos esperar que aconteça da melhor maneira possível para a gente ter um atendimento qualificado de saúde na nossa cidade e na nossa região. Deputado, o senhor já antecipou aqui que mantém uma relação institucional com o prefeito Chico Brasileiro. Vocês já estiveram em grupos juntos, no mesmo grupo, se afastaram, mas o senhor reafirmou aqui que mantém esse diálogo aí pelo bem da cidade e está a serviço da cidade, e isso inclui dialogar com o prefeito Chico Brasileiro. Para além disso, pensando na eleição, pensando no processo político, como é que está esse diálogo? Há alguma conversa com o atual prefeito pensando nas eleições do próximo ano para prefeito? Não, a gente não tem assim um trabalho político feito de candidatura futura com o prefeito Chico Brasileiro. Mesmo que eu pertenço hoje a outro grupo, né? Eu sou do PL, nós apoiamos o Paulo McDonald. O PL vai ter candidato a majoritária em Foz do Iguaçu, seja prefeito, seja vice-prefeito. Nós estamos numa parceria com o prefeito Paulo, ex-prefeito Paulo McDonald, construindo um projeto importante e grande para a cidade. E o nosso líder maior hoje, com certeza, é o Paulo McDonald, que é o nosso candidato a prefeito, e o PL provavelmente vai estar com ele, ou ele com o PL, ou a gente fazer uma composição, PL, PP, enfim, pode ter alguns partidos a mais. Eu vejo que as peças estão se movimentando na cidade, a gente está só observando, mas está firme naquele propósito que vamos ter que escolher o melhor para a cidade de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu merece uma gestão dura, firme, um choque importante para que a gente volte a andar na velocidade da importância que a cidade tem. Então nós estamos construindo aqui com vários partidos, em sentido assim, mais silencioso, porque é um pouco cedo ainda, estamos a um ano da eleição, alguns desdobramentos estão acontecendo nesse momento, então não dá ainda para afirmar a posição A ou B nesse sentido, mas a linha mestra é essa. Nós temos uma candidatura do Paulo, temos o Beltrame, que é um bom nome, temos nomes importantes na cidade. Eu acho que dá para a gente trabalhar futuramente com uma boa chapa, uma dupla importante para colocar à disposição da cidade para que possa ser uma opção muito contundente, muito firme, forte, valente, no sentido de competência para a gestão dessa cidade, que é um desafio em virtude de tudo o que está acontecendo e da real situação que nós estamos vivendo nela. Quando o senhor fala, pois não, mocinho. O senhor já disse nesse microfone que a política que o senhor faz é da conversa, né? E o Paulo tem um problema com a justiça que sempre acontece nessa época de eleição. O Paulo pode, o Paulo não pode, o Paulo ganha, mas não pode assumir. O senhor já tem pensado num plano B, caso o nome de Paulo McDonald não possa ser o candidato? É pertinente a tua pergunta. Quando eu estava com o Chico Brasileiro, nós ganhamos do Paulo, e a eleição, nós perdemos para o Paulo por 5 mil votos. E a eleição foi anulada por causa da situação eleitoral do Paulo. Na outra eleição, nós estávamos em trincheiras diferentes, nós estávamos com o Paulo McDonald. E o Paulo perdeu a eleição por 2 mil votos, mas elegível. Não tinha mais processo para discutir na situação do Paulo. Ele correu já com a situação legal. Depois pegou Covid, faltava 14 dias para a eleição, o Paulo pegou Covid, o Mateuzinho e o Beltrame, que acabaram assumindo a campanha com os outros companheiros e tocaram os últimos 14, 15 dias a campanha com o Paulo em cama. Muito bem, hoje o processo do Paulo está praticamente resolvido, nós estamos acompanhando bem isso, Moacir. O processo de Brasília já está resolvido. Mas ele tem uma discussão de uma conta que não foi votada.
A conta que não foi votada, que foi rejeitada na Câmara, ela não tem dolo, ela não tem má-fé, ela não tem devolução ao erário público. Isso nós mudamos a lei da ficha limpa, isso não dá inelegibilidade do candidato. Tudo caminha para a elegibilidade real, sincera, documento na mão do ex-prefeito Paulo McDonald. E que eu te falei, esses desdobramentos em breve estarão claros aqui na luz da cidade para a gente poder continuar esse projeto. A mini-reforma eleitoral votada recentemente, ela beneficia de alguma maneira ao possível candidato Paulo McDonald e ela tem alguma chance de ser votada a tempo no Congresso Nacional? O senhor trazia aqui para nós essa relação um pouco distoante aí entre Câmara Federal e Senado, né? Como que está isso? Veja, a Câmara já votou. A lei eleitoral ela faz justiça com alguns candidatos que estavam inelegíveis. Você tem elegibilidade máxima de 8 anos. Você é condenado e está inelegível por 8 anos. Há candidatos que ficam 10, 12, 15 anos inelegível, porque o prazo da data a ser contado é depois da publicação, e não da condenação. E processos que se arrastaram, não publicaram, porque tinha recurso e recurso. Nós mudamos. Condenou, 8 anos inelegível, é a partir do momento da condenação que conta a elegibilidade. Isso, claro, beneficia muitos candidatos, muitos ex-prefeitos que estão inelegíveis, outros que também estariam inelegíveis até o dia 5 de outubro, a eleição é no dia 6, no dia 6 ele já estaria elegível. Nós mudamos isso também. Vai poder contribuir, concorrer também esses candidatos que acabam a elegibilidade, ou que acabavam um dia, 2, 10 antes da eleição. No caso do Paulo McDonald, ele não atinge diretamente por essa lei, ajuda também, claro, mas o caso do Paulo, como eu falei, já tem decisões e o Tribunal de Contas já está vendo esse assunto, os advogados já estão mudando esse processo, porque é a reprovação das contas dele. Que não teve dolo, que não teve má-fé, que não teve roubo, que não teve devolução de dinheiro. Logo, ele não entra na elegibilidade, através da lei da ficha limpa, que amplia e beneficia ele. Então, eu acredito que muitos políticos, nesse sentido, que foram condenados sem dolo, sem má-fé, sem roubo, estarão possibilitados novamente de disputarem as eleições, e é o caso do Paulo McDonald. O senhor citou que... Sim, desculpa, a lei está no Senado. Está no Senado. Então, Paulo, o Senado está demorando para votar. 6 de outubro é a data final para estar homologada. Semana que vem. Promulgada, melhor digo. Se o Senado votar e não mexer na lei, dá tempo. Se o Senado mexer na lei, ela volta para a Câmara. Aí eu não sei se teremos tempo hábil, muito embora que a Câmara vote no mesmo dia se voltar para lá o projeto de lei, porque na Câmara está pacificado, como é um projeto de autoria da Câmara, é ela quem dá a palavra final. O Senado mexeu, volta para a Câmara diz, não vale o que o Senado fez, vale o que nós votamos aqui. Vale o texto original. Texto original, exatamente. Deputado, o senhor citou aí, o PL vai estar com o Paulo McDonald, enumerou aí algumas possíveis alianças, destacando o PP do seu filho Matheus Vermelho. Pode-se vislumbrar aí uma dobradinha, Paulo McDonald e Matheus Vermelho, nessa conjuntura? Vocês trabalham para isso? Eu tenho falado bastante com o Matheus está fazendo um excelente mandato, é um guri novo, com vontade, tem experiência, sempre coordenou as nossas eleições, está brilhando na Assembleia, tem atendido os municípios, tem ajudado Foz do Iguaçu, todos os municípios, está se destacando. O Matheus precisa aprender, ser político lá, trabalhar, crescer politicamente, crescer como ser humano. E eu não acredito que o Matheus tenha interesse nenhum de participar do processo eleitoral desse Foz do Iguaçu nesse momento. Não há pretensão, não há interesse. Nós estamos construindo um bom acordo aqui com vários partidos, que passa pelo partido dele também, com certeza vocês vão ouvi-lo em breve, que passa pelo PL, que passa pelo Podemos, que passa por outros partidos. Então a coisa está sendo bem conduzida a 4 mãos para que a gente tenha realmente candidaturas boas, pertinentes e que possam dar conta do recado aqui na gestão do desafio que é a nossa terra das cataratas. Quando o senhor fala em desafio e a importância de ter uma candidatura a prefeito em nome desse grupo do qual o senhor faz parte, o que é preciso mudar na sua visão e o que vocês não se permitiriam a fazer e que vem sendo feito por esses últimos 8 anos aí do prefeito Chico Brasileiro? O que esse grupo político que o deputado Vermelho faz parte faria diferente na gestão municipal de Foz do Iguaçu? Eu acho que primeiro, eu não vou entrar aqui na crítica da gestão do atual prefeito, mas dá para fazer muito melhor, com mais agilidade,
com uma equipe mais competente. Nós tivemos gestão passada, a gestão do próprio Paulo foi muito boa, ela é arrojada, é progressiva, é uma gestão que vai ter um apoio bastante significativo do governo estadual, também do governo federal, porque pensa muito bem na cidade, com certeza, e o que Foz representa pela sua posição geográfica, pelos atrativos, pela energia que tem aqui. Eu acredito que vai ser um governo de construção, um governo de coalizão, e muitas coisas podem ser resolvidas com mais velocidade, com mais competência, com mais vontade. É claro que a reeleição deixa um pouco cansado já o pessoal no seu final, no último ano. Isso vai ficando muita coisa para trás, vai acumulando problemas, dívidas, etc, etc. Então a cidade precisa dar uma oxigenada, uma repaginada em muitas coisas, saúde, na parte de infraestrutura, a linha aérea, tem tantas coisas importantes para fazer e que precisa, de repente, um oxigênio, né? Uma equipe nova, uma equipe com mais vontade, que entra lá e exerce há 4 anos assim, sem olhar para trás, olhando para frente, dando velocidade nos projetos importantes que a cidade tem e precisa. Muita coisa a ser feita, Paulo. Muito bem. Deputado, a gente agradece novamente a sua participação, pelas informações que trouxe, a exposição aí, inclusive, já antecipando um pouco daquilo que vocês vão trabalhar no futuro, e deixa aí para o senhor se despedir do nosso ouvinte, uma palavra final, uma mensagem final para a gente terminar esse bate-papo bem produtivo aqui. Eu quero dizer primeiro que eu estou aqui sempre de coração aberto e lá dentro de mim é o que vocês estão vendo aqui fora. Eu procuro fazer o bem sem olhar a quem, procuro desempenhar um mandato firme, mas voltado para a cidade, voltado para a região, voltado para o meu estado, defendendo sempre, não tenho medido esforços nesse sentido, tenho contribuído com a cidade, tenho ajudado bastante, me coloco à disposição, tenho atendido os vereadores, emenda para todas as entidades, emenda na saúde, recurso aí, 40, 50 milhões de recursos diretamente por nós viabilizado, fora os recursos viabilizados via Itaipu no passado, via governo federal. Eu acho que a importância de se ter um deputado lá em Brasília, que tem articulação, que trabalha, que não tenha preguiça, que está focado no mandato, ajuda muito a cidade, ajuda o povo. Nós temos muito a construir ainda, eu tenho 64 anos, tenho energia suficiente, estou aqui, vou concluir esse mandato, quero contribuir com o prefeito atual, como estou contribuindo, quero contribuir com a nova gestão que vem aí, provavelmente um companheiro também na prefeitura, a gente pode também estreitar ainda mais essa relação e dar o respaldo necessário que a cidade precisa. Quero agradecer o carinho que vocês sempre têm comigo aqui, o Palmar, você, o Moacir, dizer que é importante essa oportunidade que vocês dão de ouvir a gente, de ter algumas informações, de nos cobrar algumas posturas. E temos fatos importantes ocorrendo em Brasília agora, com o momento de obstrução do Congresso Nacional, em virtude das dificuldades do marco temporal, que o STF está legislando, quando é o Congresso que tem que legislar, a questão do aborto, a questão da terra produtiva não ter função social, tantas coisas que mexem com a população, que até revoltam uma parte da população. Então nós precisamos estar firmes nesse sentido e dizer, estamos lá para votar em nome da população. Foz do Iguaçu não pode levar os seus 300 mil habitantes na praça do Mitre e votar toda a eleição que tiver, toda a votação no Congresso. Para isso tem os deputados lá que representam esses 300 mil habitantes que votam por eles. Então nós é que temos a obrigação de legislar, de fazer as leis, de fazer valer a Constituição. E nós estamos num problema muito crucial, um momento difícil que o Brasil está vivendo, entre essa relação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado com o STF. Precisamos colocar isso no seu devido lugar, ter harmonia entre os poderes, sim, mas respeitar constitucionalmente os seus poderes, a sua função de cada um. Então é um desafio, estamos lá para isso, pode contar comigo, sempre firme no propósito de fazer o melhor, votar sempre o melhor pelo Brasil. Isso é que eu digo para vocês que me ouvem nesse momento. Obrigado ao ouvinte por esse carinho que tem com a gente, por estar nos ouvindo até agora. Obrigado, Moacir, obrigado, Paulo, obrigado, Alexandre, e obrigado, Clube. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, deputado Vermelho, tenha um bom dia, o microfone está aberto sempre que tiver novidades aí que interessam principalmente a Foz do Iguaçu e a nossa região. Marco Zero, onde tudo começa.